Então vamos lá, iniciando mais um módulo aí do nosso curso de formação continuada. E hoje falaremos sobre aposentadoria especial, certo? É um tema importante, bastante relevante. Para quem já tem uma caminhada no direito previdenciário, a ida para a área de aposentadoria especial é algo absolutamente natural, certo? Normalmente, quando se está iniciando na advocacia, tem-se uma certa dificuldade de obtenção de casos, né, nessa área especificamente, e até de conhecimento acerca dos seus detalhes. Então, por isso que eu quero fazer hoje uma aula realmente participativa. Eu quero que vocês tirem dúvidas acerca desse tema, porque a gente vem falando há muito tempo sobre a área essa área de aposentadoria especial, só que de maneira muito esparsa, né, no grupo. O que eu quero hoje é que vocês tenham na cabeça de vocês assim um passo a passo para conseguir advogar na área sem problemas, certo? E para isso a gente precisa atentar aos detalhes. Alguns de vocês já fizeram, inclusive, algumas demandas solicitando aposentadoria especial, reconhecimento de tempo especial. Então, podem nos auxiliar nesse passo a passo, certo? Nesse caminho. Então, sempre que tiver alguma dúvida, sempre que tiver alguma coisa para falar, falem para que a gente possa esclarecer tudo acerca de aposentadoria especial. Nós estamos chegando na metade do nosso curso, né? Daqui a pouco chega dezembro, e a gente já tem aí um conteúdo muito vasto sobre direito previdenciário. A gente precisa apenas aparar as arestas, certo? Então, aposentadoria especial. Basicamente, o que é que a gente vai trabalhar aqui? Qual é o nosso público, né, de aposentadoria especial? Quem é que tem direito a uma aposentadoria especial? Bom, tem direito à aposentadoria especial todos aqueles trabalhadores, e aqui eu vou incluir também os servidores públicos, certo? Uma decisão recente muito importante lá do Supremo Tribunal Federal vai nos auxiliar a entender como o tempo especial no serviço público também vai nos ajudar a obter aí uma quantidade bem interessante de clientes, certo? Então nós temos todos os trabalhadores que exercem atividades consideradas insalubres ou perigosas. O que é uma atividade insalubre? Uma atividade insalubre é aquela em que o trabalhador está exposto a algum agente agressivo à saúde, seja físico, seja químico, seja biológico, certo? Então, quem exerce atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos tem, portanto, direito a um tratamento especial da legislação previdenciária. Agora, sob certas condições, a gente vai ver isso. A legislação previdenciária ela é toda preparada para esse público, o público que exerce atividade com exposição a agentes insalubres. Mas ela não é tão bem preparada para o público que exerce atividades perigosas, porque de fato o INSS e os governos federais ao longo dos anos eles têm tentado sempre excluir do direito à aposentadoria especial os trabalhadores que exercem atividades perigosas. Por quê? Porque, ao contrário das atividades insalubres, uma atividade perigosa não causa, via de regra, nenhuma repercussão à saúde do trabalhador com exposição ao longo do tempo. Por exemplo, um trabalhador que exerce a sua atividade com a utilização de explosivo, por exemplo, não é pelo contato diário com o explosivo que ele vai ter alguma repercussão à sua saúde, porque o explosivo por si só não causa impacto à saúde do trabalhador. Porém, um trabalho com explosivo é extremamente perigoso. Acontecendo uma faísca, uma explosão, há um risco de vida muito grande. Então, apesar de nossa legislação, eu estou falando da legislação infralegal, não ser preparada para esse público específico, que é o público da
das atividades perigosas, a jurisprudência, a Lei 8213 de 91, não faz ressalva quanto ao direito à aposentadoria especial. Portanto, tanto trabalhadores que exercem suas atividades em ambiente insalubre, quanto aqueles trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes perigosos, têm direito à aposentadoria especial. Ah, professor, então você está dizendo que qualquer trabalhador que tenha atividade exposto a algum tipo de risco à saúde ou à incolumidade física teria direito, então, a uma aposentadoria especial. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque nós temos que verificar as condições em que o trabalho está sendo exercido. Certo? Então, hoje em dia, a gente precisa ter muito claro isso na mente. Nós precisamos desenhar muito bem para o juiz o que é que esse trabalhador faz. Ok? Mas por que isso? Por que a gente tem essa obrigação de explicar para o juiz exatamente, demonstrar para o juiz ou demonstrar para o próprio INSS no âmbito administrativo o que é que o trabalhador faz, quais são as atividades do trabalhador e qual o nível de exposição a esses agentes agressivos? Porque lá, desde 1995, para ser mais exato, 28 de abril de 1995, não existe mais o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com base na profissão. Veja como a gente traz alguns vícios desse período anterior a 95. A gente ainda hoje fala assim, professor, o trabalhador, o laboratorista, o sujeito que trabalha em laboratório, ele tem direito a uma aposentadoria especial? Veja, essa pergunta hoje em dia não tem o menor sentido. Por quê? Porque a atividade profissional não traz por si só o direito à aposentadoria especial. O que é que vai me dar direito à aposentadoria especial? O que vai me dar direito à aposentadoria especial é eu comprovar a existência superior ao nível de tolerância, né? A existência no ambiente de trabalho de algum agente agressivo à saúde, ou a existência no ambiente de trabalho de algum risco à incolumidade física, que é o caso das atividades perigosas. Não importa mais o tipo de atividade que você exerça. Você pode ser advogado. Advogado é uma atividade que, em regra, não tem nenhum agente agressivo, não tem nenhum perigo no exercício da atividade de advogado, né? Mas, a depender das condições em que o trabalho é exercido, imagine um advogado empregado de uma empresa e esse advogado trabalha em um escritório que tem exposição contínua a um agente radioativo ou a um agente ruidoso, né, que com o tempo vai causar um mal decorrente da perda auditiva, né? Esse advogado, apesar de exercer uma atividade que não é tipicamente especial, ele pode comprovar a existência no ambiente de trabalho de um agente agressivo à saúde, e aí ter direito à aposentadoria especial. Então, observe, até 28 de abril de 95, eu poderia conceder uma aposentadoria especial a quem, de fato, não estava exposto a nenhum agente agressivo. Basta que a profissão dele se enquadrasse em uma das condições para aposentadoria especial. Então, até 28 de abril de 95, como era feita a análise pelo INSS do direito à aposentadoria especial? Eu pegava 2 decretos, certo? Guardem esses 2 decretos. O decreto 53831 de 64, decreto 53831 de 64 e o decreto 83080 de 79. 53831 de 64, 83080 de 79. Nesses 2 decretos havia um anexo, um rol de atividades consideradas especiais. Okay? Se você tivesse a sua profissão enquadrada em uma daquelas atividades, você tinha direito automaticamente à aposentadoria especial.
Então, ali eu tinha uma atividade, por exemplo, de motorista, certo? Motorista rodoviário. Eu tinha uma atividade de professor. O decreto 53831 considerava a atividade de professor penosa. E a penosidade, na época, é considerado para fins de aposentadoria especial. Então, veja. A atividade de motorista estava exposto a quais agentes agressivos? Bom, tem lá no decreto, a ruído, a gases, hidrocarbonetos, que seja. Mas não se verificava de fato se havia essa exposição, bastava o enquadramento. E aí nós nos deparávamos com a situação, por exemplo, de um engenheiro civil. Eu tenho um engenheiro civil que trabalha na obra, aquele engenheiro civil que está constantemente exposto a poeiras minerais, ruído, risco de queda, se for de um engenheiro civil de prédio. Então, há aquele engenheiro civil que, de fato, tinha exposição a risco. Mas há também aquele engenheiro civil que trabalha exclusivamente com projeto dentro do escritório, escrevendo projeto, desenhando projeto. Esse engenheiro, evidentemente, não tem nenhum fator de risco na sua atividade, mas por força do enquadramento em um dos decretos, seja o 53831 de 64 ou 83080, ambos os engenheiros faziam jus à aposentadoria especial. Como é que isso nos ajuda? Isso nos ajuda porque nós vamos ter muitas situações de clientes que vêm nos procurar dizendo que exerciam uma determinada atividade, mas que não têm condições de comprovar o exercício dessa atividade, não tem condições de comprovar que ali naquela atividade existia um agente agressivo à saúde. Bom, se aquela atividade estiver enquadrada em um dos dois decretos, não há problema, não preciso provar. Havia a presunção legal de exposição a agente agressivo. Simplesmente assim. Ah, professor, mas se tiver um trabalhador que, apesar de não estar relacionado num desses dois decretos, ele exercesse sua atividade em condições especiais, ainda assim é possível fazer a prova dessa atividade especial anterior a 28 de abril de 95? Sim. Por que é possível? Porque o próprio STJ afirma e reafirma na sua jurisprudência que o laudo pericial produzido não precisa ser contemporâneo. Um perfil profissiográfico previdenciário, por exemplo, não precisa ser contemporâneo. Ele não precisa ser feito todo ano para o trabalhador. Ele pode ser feito ao final do vínculo laboral. Então, se a pessoa começou a trabalhar na empresa lá em 1980 e saiu nos anos 2000, e a empresa nos anos 2000 já era obrigada a oferecer o PPP, esse PPP pode comprovar o exercício da atividade especial lá anterior a 1995, a 28 de abril de 1995, certo? Porque ele não precisa ser contemporâneo. Da mesma forma, a gente vai utilizar para esses trabalhadores anteriores a 28 de abril de 95 tudo o que eu vou discorrer aqui acerca da deficiência da prova posterior a essa data, posterior a 28 de abril de 1995. Então, o que é que a gente desenhou até agora? Que até 28 de abril de 95 nós tínhamos duas situações. Uma situação de enquadramento profissional para ter direito à aposentadoria especial, e aí vocês vão ter que olhar os ROIs dos decretos 53831 de 64 e 83080 de 79, e uma segunda situação de trabalhadores que, apesar de não estarem nominados de maneira expressa no rol dos decretos que eu citei agora, eles podem comprovar o exercício da atividade especial. Porque vocês vão observar lá nesses dois decretos que existe também, no rol desses decretos, agentes agressivos à saúde. Atividades que vão estar lá contempladas não porque estão descritas expressamente quais atividades são, mas porque contém aquele agente agressivo. Por exemplo, cloro. Vocês vão ver lá
cloro citado como um agente agressivo à saúde. Bom, se alguém trabalha em uma atividade como piscineiro, por exemplo, né? O piscineiro ele trabalha diariamente e constantemente com exposição ao cloro. Então, apesar do piscineiro não estar, eu nem sei se ele está, viu? Sinceramente não sei. Mas se ele não estiver lá relacionado como uma das atividades consideradas especiais, você pode fazer a prova da exposição ao cloro e garantir a esse trabalhador, a esse piscineiro, o direito a uma aposentadoria especial. Ok? Então, essa é a situação até 28 de abril de 95. O que foi que aconteceu em 28 de abril de 95? Foi editada a Lei 9.032 de 95. E o que é que essa Lei 9.032 fez? Essa lei instituiu a obrigatoriedade de comprovação da exposição a algum agente agressivo. Então, precisaria de alguma forma comprovar isso. E o documento hábil, na época, era o SB40. SB40 era uma espécie de formulário, como a gente tem hoje no PPP, só que muito mais simplificado. O que é que deveria dizer esse SB40? Deveria dizer tão somente que havia exposição habitual e permanente a algum agente agressivo relacionado nos decretos 53831 e 83080. Perceba, não houve revogação do decreto, à luz da Lei 9.032 de 95. O que é que houve? Houve só a mudança de concepção acerca do direito ao enquadramento. Não haveria mais enquadramento profissional, mas sim a comprovação do exercício da atividade especial mediante um formulário, o SB40, produzido pela empresa. E aí, percebam, só tem direito à aposentadoria especial aquele trabalhador que for empregado. Por que empregado? Porque ele tem uma empresa para confeccionar o laudo, certo? Tem uma empresa para confeccionar o formulário. Professor, boa noite. Tem uma dúvida que foge do tema da aula de hoje. Se possível, gostaria de saber se eu poderia ajudar. Meu cliente tem uma perícia agendada para o próximo dia 12. Quais seriam as principais preocupações minhas no dia da perícia? No caso concreto, o cliente possui doenças crônicas, cardíacas e pulmonares. Vamos deixar no final da aula, né? No final da aula a gente vê isso aí, beleza? Então, observem. Apenas o segurado empregado tem direito à aposentadoria especial. Mas o que é que acontece? Ah, professor, eu falei segurado empregado, mas, por exemplo, o segurado trabalhador avulso também tem direito à aposentadoria especial, certo? Então, o trabalhador avulso tem direito também à aposentadoria especial. Qual é o trabalhador que não tem direito? O contribuinte individual, o trabalhador autônomo. Por quê? Porque não tem uma empresa que assine o formulário. Mas atenção, veja bem o que eu vou dizer agora. Há decisões que garantem o direito ao contribuinte individual caso ele providencie a prova necessária da exposição habitual e permanente a algum agente agressivo à saúde. Então, nós temos situações de tribunais que admitem o reconhecimento da aposentadoria especial ao contribuinte individual mediante uma prova da exposição a esse agente agressivo. Por que isso? Porque nesse momento da Lei 9.032 de 95 não havia a exclusão na lei do contribuinte individual do rol de trabalhadores que têm direito a esse tipo de aposentadoria. Então, se peguem nessa situação, que é muito rara, mas pode vir a acontecer de um trabalhador que tenha se preocupado, um contribuinte individual que tenha se preocupado em fazer essa prova. Então, basicamente, depois de 28 de abril de 95, eu preciso da prova da exposição a algum agente agressivo, e essa prova inicialmente foi feita pelo SB40. Após 28 de abril de 95, tem gente aqui querendo entrar. Após 28 de abril de 95, nós passamos pelo SB40, como eu expliquei, e nós
tivemos outras nomenclaturas, DSS 8030, DIRBEM 8030 e o atual PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o Perfil Profissiográfico Previdenciário é o documento hábil, hoje em dia, para fazer a prova do tempo especial de trabalho. Okay? Esse PPP ele vai me dar não somente os períodos de trabalho, mas os tipos de agente a que está exposto o trabalhador, o nível de exposição, o ruído, quantos decibéis, calor, qual o BTGU, né? Então, tem níveis que são aplicados nesses PPPs, nesses perfis previdenciários, e fazem, e aí é algo muito importante, fazem a descrição da atividade. Observe, em muitas situações, você pode ter um PPP deficiente com relação à descrição dos agentes agressivos à saúde. Mas, ao relatar qual a atividade que o trabalhador exercia, pode nos dar subsídio para requerer uma aposentadoria especial, mesmo que não haja indicação clara do nível de ruído, do nível de agentes agressivos no ambiente de trabalho. Okay? Então, olhem com bastante atenção o PPP, olhem com bastante atenção o perfil profissiográfico previdenciário, porque não é apenas a descrição, a indicação dos agentes agressivos que pode garantir um direito ao seu cliente. A descrição da atividade também pode garantir. Eu tive, por exemplo, em algumas situações, de mecânicos, né, que trabalhavam em poços de petróleo, operador da área de petróleo, que havia lá a indicação do ruído abaixo do mínimo, do limite de tolerância, né, abaixo do limite de tolerância, mas quando chegava na descrição da atividade, tinha lá dizendo que ele utilizava óleos, graxa na operação, estava exposto a uma série de outros agentes que não estavam indicados claramente lá em cima. E aí o juiz entendeu, olha, bom, se ele trabalha habitual e permanentemente com exposição a esses agentes agressivos que estão na descrição do PPP, ele exerce uma atividade especial. Não pelo ruído, porque o ruído está abaixo do limite de tolerância, mas sim pela exposição a hidrocarbonetos, óleos, graxas, esse tipo de coisa, certo? Então, o PPP deve ser analisado como um todo. Muitas vezes eu vejo alguns advogados se pegando a coisas que são formalidades, né? Existem algumas formalidades que são importantes, mas a indicação da descrição da atividade é muito mais importante do que essas formalidades, certo? Quando for para mencionar as formalidades, eu vou explicar direitinho lá na frente. Joia? Então, tem direito à aposentadoria especial os trabalhadores, empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual nessas condições que eu expliquei aqui. O único contribuinte individual que tem de fato direito à aposentadoria especial é o cooperado, aquele que trabalha para a cooperativa, certo? Ele tem direito realmente, porque tem uma cooperativa que pode fornecer esse formulário. Joia? E o documento hábil é esse PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Observe, o que é que a gente pode oferecer? A gente, atendendo um cliente que diz, olha, eu exerci uma atividade que existia algum tipo de risco, certo? Você não pegou nada. Você está atendendo o seu cliente pela primeira vez. E ele diz, ou você pergunta, é importante você perguntar, vem cá, você exerceu alguma atividade que tinha algum risco à sua saúde, algum risco, algum perigo, você passava algum perigo em sua atividade profissional? Porque aí você já vai treinando o seu ouvido acerca daquelas situações que podem sim dar ensejo a uma aposentadoria especial. Bom, esse trabalhador, você pode oferecer uma série de serviços para ele. O primeiro serviço mais comum
é a concessão de uma aposentadoria especial, certo? O que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é uma aposentadoria com um tempo de contribuição reduzido em relação às demais aposentadorias, certo? Então, se, por exemplo, uma aposentadoria comum, de um trabalhador comum, exige 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem, uma aposentadoria especial pode ser concedida aos 15, aos 20 ou aos 25 anos de atividade especial, certo? Até 12 de novembro de 2019, ou seja, até a reforma previdenciária da Emenda Constitucional 103, não havia necessidade de idade mínima, certo? Não precisava ter uma idade mínima, bastava contar 15, 20 ou 25 anos em atividade especial. O que é que faz uma atividade ter direito a 15 anos de atividade especial? Uma conjugação de agentes agressivos à saúde ou à incolumidade física. É aquela atividade profissional que não tem apenas um agente agressivo à saúde, mas vários agentes agressivos. Normalmente, qual é a atividade citada e até mencionada pelo decreto 3.048/99, que é o decreto mais recente acerca do regulamento da Previdência Social? A atividade mais citada é o mineiro de subterrâneo. Você tem uma atividade de mineração em subterrâneo e na frente de produção, essa atividade, evidentemente, tem uma série de agentes agressivos à saúde e agentes perigosos, porque lá embaixo tem explosivo, lá embaixo tem poeira, calor, pressão, gases. Então, tem uma série de riscos na atividade que fazem com que o direito à aposentadoria especial surja aos 15 anos de tempo de atividade de mineração do subterrâneo, certo? 20 anos. 20 anos normalmente tem também essa conjugação de agentes agressivos, porém, ela não é tão acentuada como no caso dos 15 anos, ok? Que é o caso, por exemplo, daqueles trabalhadores que exercem atividades em altas profundidades. O mergulhador de altas profundidades tem, obviamente, a pressão ali envolvida, tem o risco de agentes químicos, né, presentes no ambiente. Então, umidade, tem uma série de fatores que podem levar esse trabalhador a sofrer um acidente. Então, o mergulhador de águas profundas, o trabalhador que utiliza amianto, o asbestos. O asbestos é um agente químico que causa uma doença, a silicose, que é um endurecimento dos pulmões, né? Uma doença muito grave, muito séria, cancerígena. Já está evidentemente proibida aqui no Brasil, mas aquele trabalhador que exerceu há algum tempo atividade exposta ao amianto tem direito à aposentadoria especial aos 20 anos, dada a potencialidade de dano do amianto na vida do trabalhador. E aos 25 anos, que 99% dos trabalhadores estão nesse limite aí de 25 anos, aquele trabalhador que tem um agente agressivo preponderante em sua atividade profissional, né? Então, a atividade profissional daquele trabalhador tem um agente agressivo que se ressalta e que está presente habitual e permanentemente no trabalho dele, ok? Professor, eu queria fazer pergunta. Fica à vontade. O senhor permitiu participar, né? Eu queria fazer pergunta. Lá no direito do trabalho, não há possibilidade de se considerar, né, para efeitos de pagamento de adicionais, a junção, né, cumulativamente da periculosidade e da insalubridade, né, ou um benefício, aliás, ou uma vantagem ou outra, né, para questões de adicionais. Mas isso não se reflete no direito previdenciário. É totalmente possível e aceito mostrar ao judiciário a função cumulativa, né, a exposição a esses agentes, e isso é considerado para fins previdenciários. É considerado para fins previdenciários. Não tem, são mundos diferentes, né? Não vamos confundir o direito do trabalho com o direito previdenciário. O direito do trabalho pode fornecer alguns subsídios para o direito previdenciário. Por exemplo,
Muita gente diz, eu tenho direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, o recebimento do adicional de insalubridade e a ajuda no reconhecimento do tempo especial, ajuda, mas não pode ser só isso. Se eu tenho apenas o adicional de insalubridade como prova da atividade especial, eu vou perder a ação, né? Eu vou perder o requerimento. Por quê? Porque concede-se o adicional de insalubridade sob condições diferentes daquelas exigidas pelo direito previdenciário. No direito previdenciário tem que haver a exposição ao agente agressivo acima dos níveis de tolerância e com exposição habitual e permanente ao agente agressivo, né? Já no direito do trabalho, salvo engano, não sou especialista em direito do trabalho, basta que exista no ambiente de trabalho aquele agente agressivo, né? Sem necessidade de ser algo permanente, ok? Observe o que é que o André, a Érica colocou aí, os técnicos, operador de sonda, exatamente, André, era o que eu estava tentando me lembrar, o nome do trabalhador que exerce atividade de petróleo, né? Sonda de petróleo. Érica Souza perguntou, os técnicos de enfermagem. Veja, o técnico de enfermagem, por si só, não tem direito à atividade especial. Não tem. Por quê? Porque eu não disse se o técnico de enfermagem está exposto ou não a algum agente agressivo. No momento em que eu comprovo que ele está exposto a um agente agressivo, no momento que eu tenho um PPP que diz que ele está habitual e permanentemente exposto a agentes biológicos, aí sim ele tem direito. Ok? Então, tudo passa pela prova. Tudo passa por aquilo que você deve fazer para demonstrar para o INSS, demonstrar para o juiz que existe algum agente agressivo à saúde. Ok? Então, 15, 20 ou 25 anos de tempo de atividade especial nessas condições dá direito a uma aposentadoria especial antes da reforma, sem necessidade de idade mínima. Como é que fica depois da reforma? Bom, depois da reforma nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade da transição, que é a que está mais próxima da gente, né? Aquele pessoal que... Professor, Pois não. desculpe interromper. Eu lembro que no direito civil nós temos uma ação autônoma de produção de provas. Perfeito. Tem alguma coisa assim relacionada no direito previdenciário? Por exemplo, eu não quero discutir o mérito, eu quero produzir uma prova para sedimentar um PPP do meu cliente e futuramente, quando ele fosse aposentar, já ter isso garantido? Pode sim, você pode fazer a ação de produção de provas, né? Que é uma ação autônoma, ela não corre nem na Justiça Federal, é na Justiça Estadual, você quer provar que o exercício da atividade em condições insalubres daquele trabalhador. Pode sim, é pouco usual. Por que é pouco usual? É pouco usual porque normalmente a gente faz o pedido logo da emissão do PPP, lá na Justiça do Trabalho. Então, não há necessidade de você fazer uma ação autônoma. Quando é que vai ser necessária essa ação autônoma? Quando, por exemplo, a empresa não existe mais. E aí você precisa de uma perícia indireta, produzida pela Justiça. Na perícia indireta, o que é que você vai fazer? Você vai indicar uma empresa similar que tem a função que foi exercida pelo trabalhador para que seja feita a perícia nesse local de trabalho. Qual a grande vantagem dessa ação de produção antecipada de prova? É o nome da ação, né? Ação de produção antecipada de prova. É que você já avalia se sua ação no futuro vai resultar bons frutos ou não. Né? Então, nessa situação específica em que a empresa não existe mais, e aí você tem como verificar isso, né? Que a empresa não existe no site da Receita Federal, vai estar lá fechada a empresa, ou na junta comercial do seu estado. Você também pode usar a junta comercial do seu estado para verificar se a empresa está ou não em funcionamento. E aí, solicitar a produção de uma prova, uma perícia indireta. Ok? Prova Certo, perfeito. emprestada. É isso, professor, eu ia perguntar. Enquanto a prova emprestada, a possibilidade. Elaine, eu vou falar dos técnicos de enfermagem do regime próprio já, quando eu for comentar a sentença do STF, certo?
Quanto à prova emprestada. A prova emprestada é aquela prova em que você solicita de outro juízo. Você pode se servir da prova emprestada, por exemplo, quando é feita uma perícia na Justiça do Trabalho. Foi feita a perícia na Justiça do Trabalho e você solicita no seu processo judicial que essa prova seja colocada lá. Só que No caso, uma prova da mesma época que exercia a função da mesma área, tudo certo, né? Exatamente, exatamente. Essa prova emprestada, ela vem para o seu processo com a mesma natureza que tinha no processo originário. Então, vejam o cuidado que a gente tem que ter com esse pedido de prova emprestada, certo? Se você solicita a prova emprestada da Justiça do Trabalho, o que vem de lá vai entrar no seu processo como prova pericial, não é prova documental. Só que é uma prova pericial em que você não participou. Você não teve a oportunidade de fazer perguntas para o perito. Você não teve a oportunidade de solicitar que o perito se pronuncie sobre aquilo que é do seu interesse. A habitualidade e permanência do ambiente de trabalho. Quais os níveis de exposição a que estava exposto o trabalhador, né? Níveis de agentes agressivos que estava exposto o trabalhador. Então, você corre o risco de trazer a prova pericial para o seu processo e a prova pericial não lhe servir. Então, muito cuidado com a prova pericial. Então, no caso, é bom antes você ver qual foi o resultado dessa perícia para ver se encaixa no seu processo. Exatamente. Você não pedir por pedir. Porque senão você está queimando uma etapa. Você pode pedir a prova pericial na Justiça Federal. Você diz, olha, veja, se foi boa a perícia lá, mas ela não é determinante para o direito à aposentadoria especial porque ela não diz o nível de exposição a agente agressivo. Ela não fala sobre a habitualidade e permanência. Ela muitas vezes pode não estar relacionada a todo o tempo de trabalho, porque a gente sabe que na Justiça do Trabalho só interessa os últimos 5 anos, né? Então, mas você viu lá uma prova boa. O perito analisou bem. Bom, não vale a pena a prova emprestada porque não tem todos esses elementos. Mas já é um indício de que eu posso tranquilamente solicitar a prova pericial na Justiça que o perito vai analisar o mesmo ambiente de trabalho. E pode ser que ele fique influenciado, entre aspas, por essa perícia anterior. Já foi feita uma perícia, você acompanha o perito, né, o dia da perícia, e diz, olha, já foi feita inclusive, mostra para ele os documentos. Ele pode usar todos esses subsídios na sua perícia. Então, muito cuidado quando for solicitar a prova emprestada. A prova emprestada pode servir como subsídio para você ter uma indicação de prova pericial. E aí você solicita a prova pericial de todo o período, com os requisitos que você está precisando, entendeu? Professor. Ou pode usar esse expediente, né, que o Diogo falou, de fazer a produção antecipada de prova, caso você não esteja seguro, né? Pois não, Priscila. Boa noite. Boa noite. Quanto a perícia que é feita em uma empresa por similaridade, Sim. Realmente é necessário pedir em uma ação autônoma ou dentro da minha própria ação na Justiça Federal já posso pedir? Você pode fazer dentro da ação. Pode fazer dentro da ação. Como? Pode fazer dentro de sua ação. Veja, a ação de produção antecipada de prova é aquilo que eu estava explicando. É algo prévio, você faz antes, para ter uma certeza de que o direito do cliente é bom, né? Ter algum elemento mais sólido. Mas se você pega um cliente que tem documentos, que tem um relato coerente, um cara que diz, não, eu trabalhava com atividade especial, pode ir na fé. E aí você já entra com a ação de concessão de aposentadoria especial para ele. Porque a prova vai ser produzida durante o curso do processo, né? Então, veja, a regra geral é você fazer assim, entrar com ação de concessão de aposentadoria especial, pedir a produção da prova pericial dentro da ação de concessão e aí ser julgado conforme seu pedido. Esse recurso de produção antecipada de prova é válido quando você não tem elemento nenhum. Você não tem nada para dizer que o sujeito tem
trabalhou com atividade de risco. Você não confia muito bem no relato dele. Aí você faz a produção antecipada para ver. Entendeu? E nessa Entendi, condição da entendi. empresa não existir também, né? Uhum. Ok? Não se Ok. preocupe não, que eu sei da ação que você fez está correta. Daquele jeito mesmo. Viu? Sim, obrigada. Beleza. Onde é que estava? Sim. Então, primeira coisa que a gente pode oferecer para o cliente... não. Sim, aposentadoria especial. Ainda estou falando dos requisitos da aposentadoria especial. Nós temos a situação da aposentadoria de transição, que é a mais próxima da gente. O que é a aposentadoria de transição? São aquelas pessoas que já iniciaram uma atividade especial. Então, antes da reforma da Previdência, antes de 12 de novembro de 2019, 13 de novembro de 2019, já estavam em uma atividade especial. Para esse pessoal, eles podem entrar na regra de transição. A regra de transição tem uma idade mínima? Na prática, tem uma idade mínima. Agora, essa idade mínima ela pode variar ao longo do tempo. Por quê? Porque o que interessa na regra de transição da aposentadoria especial não é bem a idade, e sim a pontuação. E sempre que a gente fala de pontos, o que é que a gente lembra? A gente lembra de tempo de contribuição mais idade. A regra de transição da aposentadoria especial é a regra dos pontos. Só tem ela. Certo? E como é que funciona a regra dos pontos da aposentadoria especial? A regra dos pontos é o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria especial, que continua sendo 15, 20 ou 25 anos, e a pontuação correspondente a cada uma dessas aposentadorias. Então, por exemplo, se a aposentadoria especial é aos 15 anos, você tem que completar 66 pontos. Se a aposentadoria é aos 20 anos, você tem que completar 76 pontos. Se é aos 25, que é a maioria, né? 86 pontos. Observou? Eu tenho idade mínima? Na prática, tenho. 15 anos, se eu tenho que alcançar 66 pontos, a minha idade mínima é 51. Porque 51 mais 15, 66. Se para a aposentadoria aos 20 anos são 76 pontos, a idade mínima é 56. Porque 56 mais 20, 76. 25 é 86, 61 anos, porque 61 mais 25 dá 86. Por que eu não chamo isso de idade mínima? Porque eu posso ter mais tempo de contribuição. Então, se, por exemplo, se no lugar de 15 anos, para uma aposentadoria de 15 anos, eu trabalhei 16, a minha idade mínima lá já desce. Já não é mais 51, é 50. Se no lugar de 20 anos, numa aposentadoria especial aos 20 anos, eu trabalhei 25, a minha idade limite, que era 56, já baixa para 51. Perceberam? Então eu vou diminuindo a idade mínima, que não é mínima, como você pode ver, de acordo com a pontuação necessária para aquele tipo de aposentadoria. Certo? Ô, professor, Pois não. nesse caso da regra de transição, eu faço aquela multiplicação do 1,4 pelo tempo. Segure a multiplicação. Não faz multiplicação. Certo? Eu vou pegar lá, o cara contribuiu por 30 anos, efetivamente. Sim. Não faço aquela multiplicação, mais a idade de 50, então ele tem 80, não chega nos 86. Veja, os 30 anos em atividade especial. Se ele trabalhou 30 anos em atividade especial e tem 60 anos, né, até mais, né? Se ele trabalhou 30 anos e tem 56 anos, ele forma 86 pontos. Se a aposentadoria especial, se ele passou 30 anos em uma atividade que dá a ele direito a uma aposentadoria aos 25 anos de atividade especial, ele trabalhou 5 anos a mais do que devia para aquele tipo de aposentadoria, né? Então, a idade limite dele diminui 5 anos. Vai para 56. Por quê?
30 mais 56 já dá os 86 pontos. Então, todo mundo que não Certo. completou o tempo de atividade especial antes da reforma vai cair nos pontos. Vai cair na regra dos pontos. E aí, lembre, você não esqueça a multiplicação. A multiplicação vai servir para outro produto que a gente vai oferecer para o cliente. No momento, o que a gente está oferecendo? Aposentadoria especial. Então, você vai contar o tempo de professor. atividade especial. Se no meio do caminho ele exercer uma atividade sem exposição a risco, isso não é... Ele não vai poder somar esse tempo para a aposentadoria especial. Certo? Para essa regra de pontos não vai valer. Não, só o tempo especial. Certo. Ele trabalhou 20 anos. Você Ah. trabalhou 10 anos em atividade especial. 10 anos. Ele tem direito a alguma aposentadoria especial? Não. Não tem direito. Porque a menor é 15, ele vai ter que ir para outra aposentadoria. E aí a gente vai falar depois como é que faz para somar, né? Mais tempo, fazer essa multiplicação que você está dizendo. Ok? Professor, Por enquanto, não. Diga aí. professor, só uma pergunta aqui do exemplo prático, só para ver se eu consegui entender. É um profissional que trabalhou 10 anos em uma atividade que exige 25 no mínimo para a aposentadoria Ele já não tem especial. direito à aposentadoria especial. Pronto. Isso. Ele começou antes da reforma. Então vai para essa regra de transição. Isso quer dizer que ele vai ter que ele tem 38, se ele tiver 38 anos de idade hoje, ele trabalhou 10 em área de risco que merece 25, ele tem que trabalhar mais 28. Eu não sou bom de conta de cabeça, né? Você vai me ajudar aí. Ele tem 10, ele precisa de 25, ele tem que trabalhar pelo menos 15 aí, né? 15 anos. E se ele somar 15 a 38, dá quanto? Dá 50 aí? 53, né? 53 ficaria faltando para ele 8 anos, né? Ficaria faltando 8 anos para completar 61. Só que se ele continuar trabalhando, ele ganha um ano cá, um ponto lá, um ponto cá, né? Um ponto lá, um ponto cá. Então, mais 4 anos. Com 19 anos, ele se aposenta. 19 anos trabalhando. Tá correto minha conta? Entendeu? Sim, 19. Sim, entendi. 19 com 19 vai dar 38, vai dar 86. Entendi. Beleza. E aí, o negócio é fechar 86 pontos. Lembrando que se ele continuar na atividade profissional, ele vai somando um ano de tempo de contribuição especial e um ano da idade. Sempre assim. Professor, Então ganha 2 pontos a cada ano. Pois não. eu tô com um caso de que ele efetivamente na atividade especial está com 30 anos. Só que ele não consegue para mim a documentação. Produção de prova. E aí, Porque ele já tem tempo antes da reforma. sim, só que o X da minha questão é o seguinte: ele ainda está trabalhando e é muito jovem, acho que tem 55 anos. Não importa. E acho que quer continuar trabalhando. Então, como o salário em torno de 1.200, eu acredito que quando eu fizer os cálculos que eu ainda não fiz, tanto para um quanto para outro, vai ficar nessa média. Então, eu pensei em colocá-lo não como aposentadoria especial, fazer a conversão, entendeu? Sim. E aí, Aposentar por tempo de contribuição. Perfeito. Para ele continuar trabalhando. Pode. Meu pensamento está correto ou não? Corretíssimo. Corretíssimo. Porque eu acho que o que ele vai. Eu acho que a diferença. Abdica da aposentadoria especial, recebe uma aposentadoria comum, né? E pode continuar trabalhando. Já fiz isso algumas vezes. Porque eu acredito que o salário vai ficar muito próximo. Eu acho que a diferença vai ser tipo R$100, R$150, Sim. Entendeu? Sim. Como ele já tem experiência nessa área, e penso que para ele ir para outra área vai ser mais difícil, eu estava pensando em fazer os cálculos e propor isso para ele. Sim, é uma possibilidade. O que é que você acha? É uma possibilidade. Faça direitinho o cálculo do fator previdenciário, né, porque ele tem tempo antes, ou veja se a aposentadoria
da reforma talvez não seja interessante para ele. Porque ele é muito novo, né? Quantos anos ele tem? Eu acho que tem 50, 54, 55. Então tá até razoavelmente próximo. Pode ser que para ele exista até uma regrinha de transição aí para ele. Contando o tempo, convertendo o tempo. Tem que fazer a conversão direito, né? Eu não vou Eu vou fazer todos os cálculos. É uma análise específica. Converter o tempo, ver em qual Eu vou fazer regressão todos os sucede, cálculos. né? Para ver se é Pra interessante ver. para ele. Ok, Lembrando que o cálculo obrigada. depois da reforma é com 100% do PBC, né? Do período básico de cálculo de julho de 94 até a data da aposentadoria, certo? Então, transição é o que está mais próximo da gente. As regras são essas: 66, 76, 86 pontos. E aí é só brincar com idade, tempo de contribuição, tal, que você vai conseguir ver a pontuação. Mas, de fato, como é que fica a aposentadoria especial? Veja, para quem ingressou no sistema previdenciário após a reforma, já não fica na regra de transição, né? Vai para a regra da reforma. E a regra da reforma continua com tempo de contribuição mínimo, 15, 20 ou 25 anos, em atividade especial, só que existe uma idade mínima, e aí é a idade mínima mesmo. Por quê? Porque ela não diminui se você passar mais tempo contribuindo. Exemplo, a idade mínima de 15 anos, da aposentadoria especial aos 15 anos, é 55 anos. Então, se você começou a trabalhar com 40 anos, ou com 30 anos, desculpe, na atividade especial, que dá direito à aposentadoria aos 15, você com 45 anos não se aposenta. Você tem que trabalhar mais 10 anos. Existe uma discussão grande sobre a constitucionalidade disso, porque imagine que você está expondo o trabalhador durante mais 10 anos a uma situação de risco, né? São mais 10 anos exercendo a atividade que ele foi preparado para exercer. Mas ele pode sair da atividade e fazer outra coisa. Sim, mas como no caso da colega Priscila aí que explicou. Poxa, ele trabalha nisso, né? Vai ser muito difícil ele voltar para o mercado de trabalho em outra coisa. Então é natural que ele permaneça na atividade especial, mais tempo com risco à saúde, né? Então nas atividades insalubres isso é um absurdo. 20 anos, a idade mínima é 58. Você começa a trabalhar aos 30, e aí se aposentaria aos 50, vai ter que trabalhar mais 8 anos. E 25 anos, 60 anos. Por que isso ainda não motivou muito debate? Porque nós ainda não temos pessoas nessa situação. Alguém que ingressou lá em 12 de novembro de 2019, em 13 de novembro de 2019, ele não tem tempo de cumprir, né, esses requisitos. Só daqui a 15 anos a gente vai começar a ter alguns trabalhadores nessa condição, que completaram os 15 anos, mas não atingiram a idade mínima. Aí o debate ainda não começou a crescer, mas é uma demanda que no futuro vai sim levar a várias ações judiciais. Certo? Então, oi, alguém vai perguntar alguma coisa, Abril? Professor, Sim, Leo, diga aí. desculpa, a regra de transição, o cara faltava quanto tempo para ele se encaixar na regra de transição? Que cara? O segurado. Qual o segurado, moça? É só fazer esse cálculo. Não é que nem os outros, tipo, faltava 2 anos, faltava 1 ano antes de 2019. Não. A regra de transição da aposentadoria especial é de Sim. pontos. Não tem aquela regra de falta Só 2 isso. anos, nada disso. Pedágio, não tem nada disso. É de pontos. Para aposentadoria Ok. especial. Certo? Então, primeiro serviço que a gente vai oferecer ao nosso cliente é dar aposentadoria especial. Mas nós temos aquelas situações de clientes que não atingiram o limite para aposentadoria especial, né? Não conseguiram ali chegar ao tempo a exercer todo o tempo de atividade especial para receber aquela aposentadoria.
E aí nós vamos oferecer para ele o quê? Bom, a gente pode oferecer para ele outro tipo de aposentadoria, uma aposentadoria comum. Uma aposentadoria comum que vai levar em consideração o tempo de atividade especial de maneira diferenciada. Então, o tempo de atividade especial, ele pode ser convertido, né, em tempo comum, em tempo de contribuição comum. Essa conversão, existe até uma tabela, né, de conversão. Eu vou pegar essa tabela aqui. Na gravação não vai aparecer, mas é uma tabela bastante conhecida, né? Tabela de conversão da aposentadoria especial. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela com vocês. Professor, na calculadora fantástica também é possível fazer, né? Sim, a calculadora fantástica é possível fazer, sim. É só indicar o tempo especial, né? É só indicar o tempo especial. Exatamente. Ó, deixa eu ver aqui, viu? Pronto, deixa eu botar aqui. Conversão. Tem aqui essa, vai essa aqui mesmo. Acho que dá para... Conversão do tempo especial. Pronto. Aqui tem tudo, ó. Eles colocaram tudo aqui, ó. Foi bem interessante. Isso aqui dá pra gente usar. Deixa eu ver aqui. Eles fizeram como se fosse diferente a tabela, mas não é, viu? É a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui. Porque é o seguinte. Você pode converter de especial em especial ou de especial em comum. Você só não pode converter de comum em especial, certo? Mas de especial em especial e de especial em comum você pode. O mais comum é isso aqui, ó, 1.4 ou 1.2. O que é esse 1.4, 1.2? É o fator de conversão de um tempo de atividade especial que garantiria ao trabalhador 25 anos, aposentadoria especial aos 25 anos, mas que como ele não completou os 25 anos, ele vai precisar converter em comum para chegar mais próximo de uma aposentadoria comum. Ok? Então, digamos que ele trabalhou 10 anos em atividade que daria a ele direito à aposentadoria aos 25 anos. Esses 10 anos correspondem a quanto de tempo de atividade comum? Bom, se for mulher, 1.20, ou seja, 12 anos. Se for homem, 1.4, 14 anos. Por que isso? Porque para mulher a gente corre para 30. Para homem, 35. Então, obviamente, 25 anos de atividade especial para a mulher corresponde a 1.2, para homem, 1.4. Ok? Então, o fator de conversão é isso. Só que, e aí vem a notícia triste, essa conversão ela só é possível de se fazer até 12 de novembro de 2019. Porque depois de 12 de novembro de 2019, a emenda 103 de 2019 acabou com a contagem ficta do tempo de contribuição. Ou seja, você não pode mais converter o tempo especial em tempo comum. Então você acaba perdendo aí um período interessante, né, de tempo de contribuição. Veja, também vai ser motivo de muita controvérsia. Porque o tempo especial é especial por quê? É especial porque o trabalhador está exposto a algum agente agressivo à saúde ou incolumidade física. Quando você trata esse trabalhador que não completou os 25 anos, os 15, os 20 anos para aposentadoria especial, da mesma forma que um trabalhador comum, você está tratando igualmente pessoas em situação de desigualdade. Então veja, eu vou começar a brigar por isso. Eu não sei vocês, mas eu vou começar a discutir a constitucionalidade da revogação ao direito à conversão do tempo especial em comum, certo? Porque eu acho que ofende o princípio da isonomia. Então,
Segunda coisa que a gente pode oferecer para o nosso cliente é essa possibilidade de conversão. E aí eu faço uma pausa para explicar a questão do servidor público que a Elaine me pediu aqui para falar sobre isso. Não foi? Na verdade, mais ou menos. Eu vou explicar. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos servidores de converter tempo especial em comum. E isso é muito mais importante para o servidor do que a aposentadoria especial. E eu vou explicar por quê. O que estava acontecendo é o seguinte, já existe súmula vinculante do STF, salvo engano, a súmula vinculante número 33 do STF, ou é 32, que fala que o servidor público tem direito à aposentadoria especial, certo? Mesmo não havendo regulamentação expressa. Acontece que o direito à aposentadoria especial pode acarretar para o servidor a perda de direitos como integralidade e paridade. Aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de dezembro de 2003 e antes da instituição do regime complementar de previdência, têm direito ou à paridade ou à integralidade. Ok? Só que, quando eles solicitam a aposentadoria especial, eles perdem esse direito. Eles se aposentam pela regra mais recente, a regra mais nova. Que lembrem, a aposentadoria do servidor exige tempo de serviço público, idade, exige uma série de coisas. Então, se você se aposenta antecipadamente especial, você acaba perdendo isso. Então, quando o STF garantiu o direito a converter o tempo especial em comum, isso foi excelente para os servidores, porque agora eles podem chegar mais próximo do direito à integralidade ou à paridade, com maior tempo de contribuição. Ou, além disso, né, ter direito ao abono de permanência. Porque o servidor público, quando ele cumpre os requisitos para aposentadoria e continua trabalhando, ele recebe um abono de permanência, que normalmente é no mesmo valor da contribuição previdenciária. Então, é um valor significativo. Você reconhecer o direito a uma aposentadoria com data bastante retroativa, certo? Esses servidores, portanto, podem utilizar dos mesmos critérios de conversão do regime geral. Qual é o problema disso? O problema é a prova. Por quê? No regime geral, nós temos o PPP. No setor público, nós não temos o PPP. Então, como é que é feita a prova para os servidores públicos? Eu analisei a decisão do STF de cabo a rabo, do início ao fim, e verifiquei que o STF condiciona a concessão do direito ao tempo especial ou a conversão do tempo especial ao servidor público exclusivamente pela concessão do adicional de insalubridade, certo? Então, se o servidor receber adicional de insalubridade, não há necessidade de produção de prova. Basta que você comprove que ele recebeu o adicional de insalubridade. Se você quiser tomar todo o cuidado do mundo, saiba que para toda concessão de adicional de insalubridade, existe uma perícia anterior. Aliás, o STJ já tem jurisprudência unânime de que só é devido o adicional de insalubridade ao servidor a partir da perícia. Dessa perícia que garante o direito ao adicional de insalubridade. Então, a perícia é conditio sine qua non para o recebimento do adicional de insalubridade. Essa perícia ela é administrativa, certo? É a própria prefeitura, o Estado ou a União quem fornece, certo? Então, vocês podem utilizar essa regra do adicional de insalubridade para o servidor público apenas, ou, além do adicional de insalubridade, solicitar expressamente que seja exibido o documento da perícia que motivou a concessão do adicional de insalubridade. Ok? Então, no caso dos técnicos, né, que a professora Elaine disse, os técnicos de enfermagem do regime próprio têm direito à contagem especial do tempo deles? Tem, desde que provem que receberam durante o período
adicional de insalubridade. Ficou claro? Então, veja, nós já oferecemos para o nosso cliente 2 serviços. Professor, Pois não, Priscila? quando o senhor fala em adicional de insalubridade, lê-se também periculosidade? Veja, eu tive o cuidado, Priscila, de falar apenas adicional de insalubridade, porque o STF analisou só a questão da insalubridade para os trabalhadores, para os servidores públicos. Servidores públicos. Lembra, eu estou falando regime próprio de previdência. Sim, sim. Na decisão do STF não menciona os profissionais que exercem atividades perigosas do serviço público, que são poucos, viu? Ah, mas tem os policiais. Tem os policiais, mas o policial tem já aposentadoria especial. Lei Complementar número 55. Por isso eles não teriam, em tese, direito a uma aposentadoria especial, mas sim a aposentadoria prevista na Lei Complementar 55, que tem regras diferentes. Professor, quando o senhor fala servidor público, é gênero a nível de federal, estadual, municipal? Federal, estadual e municipal. Basta que tenha regime próprio. Regime próprio. Certo? Porque se for do regime geral, se o empregado público, ele tem PPP. Ele recebe PPP da empresa. Correios, Petrobras, Banco do Brasil. Certo? Professor. Então, pois não. Ricardo, eu não consegui assimilar quando o senhor disse que era possível transformar o tempo especial em especial. Você poderia citar um exemplo, por favor? Imagina um trabalhador que começou a trabalhar como mineiro de subterrâneo. E aí tinha direito a aposentadoria aos 15 anos, mas só trabalhou 10. Não completou os 15. Depois dos 10 anos, ele, se demitiu, foi trabalhar como eletricista, que dá direito à aposentadoria aos 25 anos. E trabalhou mais 10 anos como eletricista. Ele tem direito ou não a uma aposentadoria especial? Tem, desde que ele faça a conversão do tempo de mineiro em tempo de eletricista, no tempo especial de 25. E aí ele vai multiplicar os 10 dele por... cadê aqui? De 15 para 25, 1,67. Então vai 16,7 anos. 16,7 anos, mais 10 que ele tem de eletricista, vai para 26. Então ele tem 25 anos de atividade especial. Deu para entender? Ok. Eu converti os 10 de mineiro em 25 de eletricista. E aí o fator é 1,67. Tá lá. Pois eu estava esperando esse exemplo do senhor para perguntar na situação inversa. Sim. Por exemplo, eu trabalhei o tempo de insalubridade de 15 e trabalhei de 25. É possível transformar o tempo que eu trabalhei nessa exigência de 25 para completar o tempo de 15? Veja, matematicamente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você tem direito a um, tem direito a outro. Mas o que acontece? Você sempre se aposenta na sua última atividade. Então, se, por exemplo, a sua última atividade é de 25, você deve converter todas as atividades especiais que você tem para 25. Se a sua última atividade é 15, você tem que converter todas as outras atividades de 25, de 20 para 15. Percebeu? É sempre a última atividade. A que você está prestando agora. Ok? Beleza. Ok. Então, oferecemos já duas coisas para o nosso cliente. Oferecemos uma aposentadoria especial, oferecemos uma aposentadoria comum com tempo especial convertido. Com tempo especial convertido. Lembrando que até 12 de novembro de 2019 você não vai ter problema com relação a isso. Depois de 12 de novembro de 2019, eu acho que a alegação aí é ofensa ao princípio da isonomia. Joia? Podemos oferecer mais outra coisa para esse cliente? Podemos. Podemos oferecer a ele uma ação declaratória de tempo especial. A ação declaratória de tempo especial vai garantir a ele que no futuro,
Quando ele completar o tempo ou a idade necessária para a aposentadoria, ele vai poder usar essa sentença em seu favor para aumentar o tempo de contribuição. Imagine o seu cliente, ele tem apenas 10 anos de atividade especial. 10 anos. E não pretende agora se aposentar, né? Ou não tem condições de se aposentar agora. Você pode dizer o seguinte para ele: olha, veja só, você tem alguns tempos especiais aqui. Isso no futuro pode trazer problema, porque você vai que uma dessas empresas que você trabalhou fecha. Você não tem condições mais de fazer perícia nenhuma nelas. Não tem condições de pedir uma justificação administrativa, coisa do gênero. Então é muito melhor fazer logo a ação declaratória. Você faz a ação declaratória para reconhecer esses 10 anos como especial, ganhando esses 10, vão virar 12 se for mulher, ou 14 se for homem, né, aos 25 anos. E aí lá na frente, ele vai analisar. Bom, ganhei já 14 lá, se eu trabalhar mais um tempo, qual vai ser minha aposentadoria? Ele vai voltar para você, com certeza, né? Mas você oferece para ele uma solução para o caso dele. Você não descarta o cliente. Você não tem direito à aposentadoria especial, aposentadoria nenhuma, vai embora. Não é assim. Olha, eu tenho uma solução para lhe dar. Eu posso aproximar você de uma aposentadoria comum ou de uma aposentadoria especial. Não é melhor a gente declarar esse tempo especial? E aí faz uma ação declaratória. Ação declaratória exclusivamente para o reconhecimento do tempo especial. Maria Ivanilde perguntou aqui: professor, quando o LTCAT e, por consequência, o PPP não refletem as reais condições de trabalho, por exemplo, um mecânico que trabalha em empresa retificadora de motor tem contato com hidrocarboneto e fumos metálicos, porém o LTCAT informa que não existe exposição a agente nocivo, ação cabível para a realização de prova pericial visando a expedição do PPP de acordo com as reais condições de trabalho, deve ser interposta na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Maria Ivanildo, eu teria uma dificuldade grande de responder isso há algum tempo atrás, porque a Justiça Federal estava admitindo você questionar o PPP na Justiça Federal. Mas o entendimento mudou de uma forma que hoje já é arriscado fazer isso. Eu tenho muitos posicionamentos de justiças federais diferentes, e eu, graças a Deus, advogo no Brasil todo, praticamente, né, lógico, a maioria dos tribunais regionais federais, que é muito arriscado você deixar para fazer isso na Justiça Federal. Se o seu LTCAT, se o seu PVP não está bom, procure a Justiça do Trabalho. E aí, na Justiça do Trabalho, você pede que seja realizada a perícia e questiona o PPP. Ok? Agora, se você tem um PPP ruim e um LTCAT bom, aí você pode ir para a Justiça Federal. Porque na Justiça Federal você diz: olha, está aqui o PPP. O PPP não foi feito de acordo com o documento que é base para o PPP, que é o LTCAT. Então você pode questionar o PPP a partir do LTCAT. Mas se você tem os dois ruins, aí só Justiça do Trabalho. Certo? Aí obrigatoriamente você tem que ir para a Justiça do Trabalho. Senão você vai ter problema. Normalmente é isso que acontece, Ivanildo. O sujeito já se aposentou e o INSS não enquadrou o tempo porque o LTCAT e o PPP é ruim. Mesmo assim, tem que ir para a Justiça do Trabalho. É importante dizer que essa ação não prescreve na Justiça do Trabalho. Você pode ingressar a qualquer tempo. Ingressando a qualquer tempo, obviamente, saindo um PPP diferente, você pode também revisar o benefício a qualquer tempo. Percebeu? Então, é uma saída que você tem para revisar um benefício que muitas vezes foi concedido há mais de 10 anos. Em tese, estaria caduco, né? Passou o prazo de revisão. Não, porque se você vai à Justiça do Trabalho e obtém outro PPP, você pode ingressar com um pedido no INSS de revisão e depois ajuizar a ação. Observe que nesse caso ele não vai ter direito a atrasados, viu? Porque é outro PPP. Ele vai ter direito só a partir do momento em que ele der ciência da existência desse PPP ao INSS. E aí, o que pode ser pedido, no meu entender, como eu expliquei, não sou especialista em direito do trabalho, mas é uma indenização do empregador, né? Pelo fato dele ter emitido o PPP em desacordo com a realidade dos fatos. Joia? Então, oferecemos 3 coisas diferentes ao nosso cliente
uma ação de concessão de aposentadoria especial, uma concessão de tempo, concessão de aposentadoria de qualquer tipo com tempo especial e a ação declaratória, que é uma ação importante para o futuro dele, ok? E se a prova não tiver boa? Veja, a gente já falou disso na nossa aula sobre prova, né? Eu já cheguei a dizer aqui, olha, existem situações em que você não tem o PPP, você não tem a empresa, você não tem informações sobre o ambiente de trabalho, e aí a gente tem algumas saídas para poder solucionar esse problema. E é muito importante que você busque solucionar o problema na prova no âmbito administrativo. Por quê? Porque você justifica para o juiz a inércia do INSS em buscar informações. Então, se, por exemplo, existe a empresa, só que a empresa não forneceu o PPP de maneira adequada, o PPP está equivocado, o PPP não tem informações básicas, você pode solicitar do INSS algum tipo de providência? Sim. A primeira providência é a pesquisa externa. A pesquisa externa, ela pode recair sobre a empresa, certo? Então, a empresa pode ser notificada para fornecer documentos que estão em posse dela, PC, MSO, LTCAT, a RAIS, o PPP, o próprio PPP, caso não tenha sido entregue para o empregado. Todos os formulários relativos ao ambiente de trabalho podem ser solicitados através da pesquisa externa ou através de uma justificação administrativa. Você pode solicitar o depoimento de empregados, o depoimento de diretores da empresa, do dono da empresa, para que no INSS, administrativamente, fique provada a atividade especial do empregado. É difícil o INSS fazer isso? É difícil. Não vou dizer para você que é fácil, não. O INSS normalmente ignora, mas você fez o pedido. Você solicitou. O INSS é que se negou, né? Então, em todo pedido que você fizer no INSS, coloque um pedido de realização de pesquisa externa nas empresas, obviamente, caso tenha algum defeito, né, nos seus documentos. E um pedido de justificação administrativa, certo? Muito cuidado com 2 agentes agressivos especificamente. Um é o ruído e o outro é o calor. Ruído e calor devem ser provados através do PPP depois de 1º de janeiro de 2004. Guardem isso, 1º de janeiro de 2004. Ruído e calor, após 1º de janeiro de 2004, tem que ser provado no PPP segundo a metodologia do Fundacentro. Fundacentro. Isso é importantíssimo. Se o seu PPP não diz claramente que utilizou a metodologia do Fundacentro para medir ruído e medir calor, o seu PPP não serve de nada. A Justiça tem indeferido o direito à aposentadoria especial ou à contagem de tempo especial, quando no PPP, referente ao período posterior a 1º de janeiro de 2004, não tem a indicação da técnica do Fundacentro, da metodologia do Fundacentro para apuração do ruído e do calor. Certo? Então, você recebeu o PPP não tem essa informação, justificação administrativa ou pesquisa externa para solicitar o LTCAT ou solicitar que os técnicos, os diretores da empresa venham indicar qual foi a técnica utilizada na confecção do PPP. Isso é importantíssimo. E tem que ser feito na administrativa. Isso tem que ser feito na administrativa. Você só leva para a judicial se a administrativa negar. Não arrisquem. Certo? Mas se não tiver a empresa, não existe a empresa. A partir de que ano, professor? Como é? A partir de que ano? 1º de janeiro de 2004.
1º de janeiro de 2004. Não existe a empresa acabou, você não tem PPP dele, não tem nada dele. O que é que você faz no âmbito administrativo? Você pode solicitar que o próprio INSS pesquise em seus arquivos, porque o INSS recebe a informação do ambiente de trabalho. Existem dados dentro do INSS relativo à atividade especial do trabalhador, certo? Então, pode pesquisar dentro do INSS ou fora do INSS, pesquisa externa. A pesquisa externa, evidentemente, não vai acontecer na empresa, porque a empresa acabou. Mas você pode solicitar a pesquisa externa no sindicato da categoria ou solicitando uma perícia indireta. Veja, a perícia indireta normalmente é feita na Justiça Federal, mas existe uma perícia indireta no âmbito administrativo, que é essa pesquisa externa. É aquela pesquisa externa que vai recair sobre uma empresa similar. Ok? Então, pesquisa externa pode ser o sindicato da categoria do trabalhador, e aí o sindicato pode atestar que aquele trabalhador exercia atividade especial, ou em uma empresa similar. Isso é uma perícia indireta, só que no âmbito administrativo, chama pesquisa externa. Caso exista contato com o dono da empresa, os ex-diretores, os técnicos, tal, você pode pedir uma justificação administrativa também, certo? Mas normalmente é feito dessa forma, pesquisa externa. Feito isso, a sua ação na Justiça Federal, ela pode muito mais facilmente ter êxito. Por quê? Mesmo que o INSS negue, se o INSS disser, não vou fazer pesquisa externa, não vou fazer perícia indireta, não vou fazer justificação administrativa, você pode solicitar tudo isso na Justiça Federal. Você pode solicitar a perícia indireta na Justiça Federal, sem problema nenhum. Tá bom? Ok? Então, são as formas de prova. Para terminar, o que é que a gente vai falar agora? Bom, a gente vai falar sobre uma questão que envolve ruído. Ruído, importante. Para o ruído, já existe o entendimento que se o PPP mencionar EPI, equipamento de proteção individual, o equipamento de proteção individual nunca será eficaz. Por quê? Porque além do ruído, mesmo que ele abafe o ruído, ele não abafa a vibração, certo? Então, por conta da vibração, o EPI, o equipamento de proteção individual, mesmo indicado lá como eficaz, ele não tira a condição especial de trabalho. Porém, nós temos algumas datas que são importantes. E aguardem essas datas. Primeira data é 5 de março de 1997. 5 de março de 1997. Nessa data, o ruído máximo, o nível de ruído máximo, que era estabelecido em 80 decibéis. Se você olhar lá o decreto 53831 que eu mencionei aqui, né? O limite de tolerância do ruído era 80 decibéis. Em 5 de março de 97, mais especificamente em 6 de março de 97, ele passou para 90 decibéis. Então, muita atenção a isso. O ruído é considerado especial se for acima de 80 decibéis até 5 de março de 97. A partir de 6 de março de 1997 e até 18 de novembro de 2003, o limite é 90 decibéis. É muito mais alto, 90 decibéis. Então, apenas os valores de 90 decibéis para cima é que consideram tempo especial. E quando foi em 19 de novembro de 2003, ele baixou para 85 decibéis. Então, hoje, o nível de ruído considerado de atividade especial
é 85 decibéis para cima. Certo? 85 decibéis para cima. Ficou claro? Beleza. Outra coisa, eletricidade. A eletricidade é considerada atividade perigosa, portanto, o EPI é ineficaz. E o limite da eletricidade sempre foi 240 volts. 240 volts. 240 volts para cima é considerada atividade especial por ser perigosa. O EPI também é considerado ineficaz. Portanto, todas as atividades consideradas perigosas têm EPI ineficaz. Quais são as atividades perigosas? NR16. Dê uma olhadinha na norma regulamentadora 16. NR16, tá joia? Vamos para as considerações finais. Alguém tem uma pergunta? Professor, só uma pergunta. Exposição ao sol gera insalubridade, dando algum direito à aposentadoria especial? Exposição ao sol? Não necessariamente. Né? Não. Porque não seria o sol, seria calor, né? Calor. Na verdade, seria calor. Seria calor. Teria que ter alguma... Um gari, tipo um gari varredor de rua, poderia, no sol forte do interior, poderia dar um... Poderia alegar calor, né? Calor. Aí, professor, repete por gentileza. gentileza o limite da eletricidade. 240 volts. 240, que é acima da voltagem residencial, né? Já é considerado linha viva. É do disjuntor para fora de casa. Do disjuntor para dentro, não é considerado especial. Vamos lá, o Diogo perguntou algo aqui que está fora, né? Tem uma dúvida que foge do tema, se possível, eu gostaria de saber. Meu cliente tem uma perícia agendada no próximo dia 12. Quais seriam as principais preocupações no dia da perícia? No dia da perícia, levar os relatórios médicos que atendem ao que você pediu. O que foi que você pediu? Você pediu uma aposentadoria? Então, você não vai levar um relatório médico ou um atestado que diz que ela está incapacitada para o trabalho durante 60 dias. Porque não é interessante levar algo desse tipo, né? Mas se você pedir um auxílio-doença, tudo bem. Porque o auxílio-doença é, por regra, temporário, né? Uma preocupação que você deve ter... Então, veja, o relatório médico tem que atender aquilo que você pediu. Quem agendou, professor, a perícia foi o cliente. E ele agendou só a perícia. Não. Foi a perícia do INSS, né? Isso, do INSS. A perícia do INSS é levar os documentos médicos que ela tem. E os atestados. Tá. Aí não importa muito que... Não foi você que pediu, né? Vai ser a primeira análise, no caso, né? Dela, não é... Isso. Então, leva o que ela tem. Porque vai precisar da data inicial do diagnóstico, isso é importante, para saber qual foi a data do afastamento dela do trabalho. Né? E até quando vai. Então, quanto mais atestados ela tiver, melhor. É contribuinte individual. Contribuinte individual. Então, tem que saber exatamente a data do afastamento. Porque ela recebe auxílio-doença da data do afastamento, se fez o pedido dentro aí de 30 dias, né? Da data. Entendeu? Tá. Só isso. E eu tenho... Se eu aproveitar o gancho, professor, tenho dúvidas práticas. No dia da perícia, eu, como advogado, eu acompanho o cliente junto com o médico perito, ou eu não tenho essa oportunidade? Diogo, eu vou ser sincero com você. Eu não faço isso. Eu acho um desgaste desnecessário. Porque o que você vai fazer no dia da perícia? Só vai arrumar confusão e bater boca. Porque ele não vai lhe ouvir. Né? Você não pode entrar com ele. Não pode? Não pode. Não pode. A perícia é algo íntimo entre o médico, ali é médico e paciente. Né? Certo. Então, eu acho absolutamente desnecessário. Eu acho que o advogado que faz isso só está queimando etapa e se queimando. Se queimando. Porque nada do que ele fizer ali vai ter alguma influência no resultado final. Absolutamente nada. Eu conheço então... INSS, conheço todos daqui da minha região. E sei que eles não... Professor, se o advogado acompanhar
periciando, não pode gerar, assim, tipo, um desconforto entre o médico e o cliente e o advogado? Porque esse pessoal tem um ego meio elevado, né? Exato. Não é só por isso, não. Alguns são muito bons, mas a conversa é outra. Né? Você não vai questionar o que o perito faz. Ele diz, pô, o técnico sou eu. Veja, você é advogado, você não é médico. O cara faz um procedimento lá, você não entende patavinos do que ele fez. Né? Você vai questionar, ele vai dizer, quem é o senhor? O senhor por acaso fez medicina? Qual é o argumento que você vai ter contra isso? Absolutamente nenhum. E outra coisa, o seu cliente vai se encher de razão. Aí é bate-boca, aí é confusão. Porque eu estou com o meu advogado, eu estou protegido. Olha a confusão que você vai se meter. Então, sim. Então vamos lá, no dia da perícia. Respeita o advogado que vai, pode ir, fica à vontade. Agora eu acho um desserviço. Sim. Então no dia da perícia eu deixo ele ir, eu oriento ele a levar todos os exames, laudo, tudo que ele tem. Isso. E ele vai, depois eu vou ter acesso a um laudo do perito do INSS. Depois da perícia, o perito faz um arrazoado das queixas. Sim. E aí você pode orientar o seu cliente e dizer o seguinte, olha, diga para ele as suas queixas. O que é que você consegue fazer, o que é que você não consegue fazer. Né? Não é estimular, porque muitas vezes a pessoa fica retraída e diz, doutor, olha, eu trabalho com tal coisa e não consigo fazer isso. Eu trabalho, por exemplo, faxina, eu faço faxina. E aí não consigo varrer, porque sinto dor, sinto que não consigo me abaixar, entendeu? É essa conversa que tem que ter. E quando ele tiver acesso a esse laudo do perito, eu vou entrar com um pedido de auxílio doença. Não, com base nesse laudo. Né? Já fez o pedido de auxílio doença. Tá. O pedido dela já é um pedido para benefício por incapacidade. O perito é que vai analisar se é caso de auxílio-doença, se é caso de aposentadoria por invalidez, ou se é caso de não receber nada. Ele é que vai definir. E a partir daí eu judicializo, se for o caso. Se for o caso, judicializa. A não ser que seja um caso gritante, mas assim, tão absurdo que justificaria você recorrer, você recorre para a junta de recurso e pede uma nova perícia, né? A perícia da junta. Tá. Mas normalmente não vale a pena, não. E quando judicializada a questão, ele passa por uma nova perícia no juizado federal? Não. Judicializada, sim. Isso. É o perito judicial que vai analisar ele. Mas aí você já pode formular quesitos, você já pode acompanhar a perícia. Aí sim, aí você pode ir à perícia. Porque o perito está ali para receber o advogado e a demanda. Entendi. Aí você vai para acompanhar. Professor, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre essa perícia de auxílio-doença. Bem técnica lá do site do meu INSS. Na hora de fazer o pedido, salvo me engano, tem a opção de você fazer o pedido da perícia presencial ou então apresentar o atestado médico para essa perícia. O que o senhor aconselha assim, para essas questões? Presencial é mais proveitosa, né? Que um atestado. Com certeza. Ô, professor. Diga aí, Priscila. Já que estamos falando de questão de perícia, eu tive uma situação que o senhor até respondeu no grupo, mas só para confirmar. Eu fiz a solicitação daquele auxílio-doença, aquela antecipação, né? Sim. E aí foi concedido, só que agora eu tenho que aguardar o INSS marcar a perícia. Isso. Porque eu vi os meninos falando que tinha solicitado. Recebeu a antecipação só, está recebendo a antecipação. Isso, a pessoa recebeu, foram só 40 dias. Recebeu, pronto. Aí agora eu devo aguardar o INSS solicitar, agendar a perícia. Agendar a perícia. Ou juntar... Joia. É o tal negócio. Tem que ver o processo, né? O procedimento, o que é que foi feito. Se foi uma decisão de antecipação, se foi uma decisão já análise pericial. Não, tá lá como antecipação. Antecipação só. Não tem perícia marcada. Então, eles vão marcar ainda. Porque pode demorar. Eu aconselho 45 dias a juização. Porque vai demorar essa perícia, entendeu? Vai demorar. Entendi. Mas, assim, foi uma cirurgia que a pessoa fez. Tá com documento lá do médico. Sim. E aí,
existe a possibilidade deles negarem? Ah, Porque eu entrar com ação para tudo pedir existe. para o INSS, Tudo é eu entrar com possível. ação para pedir para o INSS agendar a Eu perícia? já tive cliente tetraplégico que não teve direito a benefício. Hum. Tetraplégico. Só mexia o pescoço, do pescoço para cima. E foi negado. Por aí você avalia. Diga aí, cara. É complicado. Não, só corroborando a informação da Priscila, eu também estou com uma situação dessa e foi feita antecipação para recebimento do salário, né? E o INSS não marcou a perícia. Inclusive, se venceu o prazo de 90 dias, que era o atestado, eles só consideram 60 dias, que eu consegui uma vez e prorroguei a segunda. Na terceira prorrogação já não foi mais possível, eles não aceitaram mais uma terceira prorrogação e não foi marcado perícia. Aí judicializar. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi um outro consulta médica para gerar um outro atestado para fazer um novo pedido, porque aquele prazo lá foi exaurido, do novo atestado de 90 dias, e o INSS não marcou perícia. Veja só, você podia aproveitar, né, o pedido anterior se tivesse um atestado novo. Não estaria um atestado novo. Mas o que eu estou dizendo, não vale a pena. Você está com um atestado novo, você junta no processo, eles vão marcar a perícia daqui a um ano. E aí, você vai ficar um ano esperando? Melhor entrar com ação judicial. Não é verdade? Entendi. Agora, as perícias vão demorar uma eternidade. Porque os peritos estão de má vontade, voltaram de má vontade. Vão atender de 5, 6 por dia. Diga aí, Priscila. Só uma questãozinha assim, é muito medo da minha pessoa. Eu distribuí aquelas ações tem um mês já, e a Justiça Federal nada, nem fez a distribuição das ações ainda. Bahia. Aí eu liguei lá, o cara me informou, mandei um e-mail, depois eu liguei lá e o cara me informou que até dia 26 eles estariam só digitalizando as ações que ainda eram no papel, né? Sim. E que depois disso, é assim, né? Essa demora toda? É assim mesmo, Bahia é. Ele disse que demorava até 90 dias para agendar a audiência. É assim mesmo, Priscila. Gente, eu não acreditei quando eu vi a colega Priscila falar isso. É inacreditável. Eu quase bati no funcionário. Não faço não, porque aí imagina. Eu fiquei tão indignada. Você Eu fiquei tão indignada, bicho. Olha, você já viu o tempo que leva para distribuir o processo. Imagina um habeas corpus para tirar você da cadeia. Não, faço não, pelo amor de Deus. Aqui em São Paulo, tá certo que era no Jeff. Eu peticionei numa noite, umas 10, 11 horas da noite. No outro dia, meio-dia, a juíza despachou. Amanhã estarei em São Paulo. Quando eu vi que vocês... Ah, que legal, quando professor. Eu vi que ele colocou isso lá de São Paulo, eu falei, não, eu fiz alguma coisa errada. Não fez nada errado, não. Não fez nada, não. Ah, bom. Ô, professor, e nesses casos, o prazo de 45 dias, esquece, né? Pode esquecer. Tem que ter um controle, né? Você tem que fazer um controlezinho na agenda para ver esse tempo, né? Entre o requerimento e os 45 dias. Sempre colocar na agenda. De entrar no requerimento hoje. Aí sinaliza na agenda do Google, por exemplo, de que com 45 dias, se não tiver notícia, ajuiza a ação. Professor, se não fosse essa pandemia, seria um prazer recebê-lo aqui em casa. Viu? Não, tranquilo. Eu tô indo ao trabalho. Vai e volta no mesmo dia? Não, vou ficar, porque são 2 dias de reunião na COBAP, na Confederação Brasileira dos Aposentados. Eu estou representando aqui a federação. Sim. E aí vou para esses 2 dias para reunião, aproveito e vou visitar meus clientes aí, né? Em São Paulo também, para não deixá-los sem atendimento. Como é tudo próximo, é tudo praticamente no mesmo lugar, ali na República e tal.
aí vai ser bem prazeroso. E aí no sábado de manhã eu volto já. Legal. Vou evitar a Covid, né? Vou tentar me armar todo, botei o face shield e tal, mas tem que ir, tem que retomar, senão os clientes sentem falta, né? Os clientes vão começar a sentir falta. Mas fica sossegado que o metrô aqui é bem vazio, viu? É? Rapaz, não teve onda comigo, né? Eu não vou nem pegar metrô. Eu vou ficar no hotel na República, vou a pé de um canto pro outro. É melhor, é Você vai melhor. ver. Vai ser tudo tranquilo. Valeu, gente. Então, boa noite a todos. Um abração. Boa noite, fica com Deus.